Estudioso da mente humana, Dr. Alexander Bez, mais uma vez atende a reportagem da Alvorada FM. Dr. Alexander Bez, bom dia, prazer tê-lo aqui no Alvorada Notícias. Bom, Marcelo, o prazer é todo meu. Eu estendo um abraço a você, a todos os ouvintes, a todas as pessoas aí da cidade e região que nos escutam aqui, e a produção aí da Alvorada FM também. Obrigado pela entrevista. Dr. Alexander, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Ontem, inclusive, nós tivemos uma tentativa de suicídio aqui na nossa região, um jovem tentou enforcamento em Inácio Martins. Esse mês nós tivemos 2 casos de suicídio em Irati e outras tentativas aqui na nossa região. Isso estende-se por todo o Brasil. O que está acontecendo? Por que o ser humano está cada vez mais atentando contra a própria vida, doutor Alexander? O doutor, que é um estudioso da mente humana, pode talvez aí nos contar o porquê desse comportamento? Bom, o Setembro Amarelo é fundamentalmente importante, justamente para nós tentarmos impedir essas ações que você acabou de citar, né? É o mês de prevenção, claro que ele se estende ao longo do ano, mas é o mês principal de prevenção à depressão e ao suicídio. Quando você fala em suicídio, Marcelo, a gente tem que entender que é uma questão, é uma condição clínica, né? Então, ela não pode ser desprezada pelas manifestações das pessoas. As manifestações de uma pessoa que tem depressão e que vai tentar ter o suicídio, ela pode ser de 2 maneiras. Ou ela pode ser verbal, a pessoa pode estar falando, e é aí que já entra o pedido de ajuda, né? Então a gente tem que prestar atenção nessa pessoa que está falando que tem vontade de se matar ou de se suicidar, depende da expressão que ela vai usar. Ou as expressões não verbais, que seria o quê? Uma mudança de comportamento, onde essa mudança de comportamento ela fica completamente oposta ao comportamento, né, às ações que essa pessoa fazia. Então, se ela era uma pessoa alegre, se ela era uma pessoa tímida, alegre, extrovertida, ela vira uma pessoa tímida, ou pode virar uma pessoa mais intrínseca, se isolando. A expressão fundamental, as expressões fundamentais não verbais, mais expressivas, são uma falta de decoro consigo mesmo. Então ela deixa um pouco de se cuidar, começa a passar os dias sem tomar banho, começa a não querer ir em festas, se isolar dos amigos, ou pode começar também a se isolar mais e sendo uma pessoa menos presente no seu meio social, seja ele familiar, na sua própria casa, ou entre os amigos também. Então, são essas ações principais que podem revelar esse problema clínico, né, que é o que você perguntou, que a pessoa tem. Então, a depressão é uma condição clínica que muitas vezes ela fica dormindo, ela fica numa condição latente, como a gente fala em psiquiatria e em psicologia, e aí ela passa para um conteúdo manifesto. Quando ela passa para um conteúdo manifesto, quer dizer, um conteúdo perceptível, visível e percebido, é através dessas 2 ações que eu falei, ou das ações verbalizadas, que ela começa a expressar a vontade de se matar, ou através ali de um comportamento totalmente diferente daquele que ela exibia. Então, o seguinte, pelo que eu entendi, quando a pessoa verbaliza, é muito sério, evidentemente, mas quando a pessoa não verbaliza, mas começa a dar esses sinais, a situação tende a ser mais séria e mais crítica. Então, doutor Alexander? Sim, exatamente. É aí que entra a seriedade da questão, porque aí é quando houve a mudança cerebral, né? Pode ser uma depressão clássica, que a gente chama que é a depressão que todo mundo fala, que é o transtorno depressivo maior, ou ela pode também ser portadora de um transtorno de bipolaridade. A bipolaridade é onde a pessoa oscila entre a depressão e a ação, né? É o antigo PMD, só muda a nomenclatura, porque é a mesma coisa, o psicose maníaco-depressiva. A questão, Marcelo, é que a depressão é uma condição psiquiátrica, então ela precisa realmente, muitas vezes, de algum estímulo para que ela possa vir à tona. E você pode também ter uma pessoa depressiva durante anos e essa pessoa nunca manifestar a vontade de se matar ou até o pensamento em se matar.
o ambiente o qual essa pessoa vive é fundamentalmente importante para que esses estímulos externos possam desenvolver ou não uma condição que ela já vem. É importante a gente entender que a depressão é uma condição de tristeza profunda, só que todo mundo tem o direito de ser triste ou ter uma tristeza passageira. No caso da depressão, ela não passa. Esse que é o problema. Então, ela só se aprofunda. E a depressão é uma doença que leva realmente à morte, ela leva ao óbito, né? Ao auto-óbito. Você se mata através da depressão. Então, quando você chega nesse ponto, é muito importante a gente prestar atenção no que a pessoa está fazendo ou no que a pessoa está falando, porque a grande maioria das pessoas, elas imitem essas ações, né, essas condutas, sejam elas verbais ou não verbais. E é aí que fica a dica para que nós podemos apoiá-la, e com uma rede de apoio familiar ou dos amigos próximos, ou dos parentes próximos, ou da própria cônjuge, ou do próprio cônjuge, é fundamental para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e mantenha a mente ocupada e assim não pensando em se matar. Qual é a dica que o Dr. Alexander Bez, que é especialista na mente humana, daria nesse momento para as famílias que têm depressivos em casa? Bom, as dicas são fundamentalmente através da percepção do comportamento, né, dessa pessoa, das condutas que essa pessoa começou a ter. O isolamento social, Marcelo, essa é a primeira, é clássico, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Né? Muitos países ao redor do mundo têm as suas cores. Aqui no Brasil é Setembro Amarelo, nos Estados Unidos é Janeiro Branco, e por aí o mundo afora vai. A partir do momento que há um isolamento social mais significativo, não a pessoa, por exemplo, se isolar para estudar para a prova da escola, ou para a prova da faculdade, ou para a prova de algum concurso. Não é esse isolamento. Mas é um isolamento aleatório, onde você não entende o porquê que a pessoa está mais trancada no quarto. As comidas, a pessoa deixa de se alimentar. Eu acho que isso é importante também, uma dica onde a pessoa começa a comer menos, ela começa a escovar menos o dente, ela começa a tomar menos banho, a lavar menos a cabeça, o se vestir, ele começa a ficar mais relaxado. Então, essas são as primeiras dicas para as pessoas entenderem que há uma mudança de alteração, né, no seu pragmatismo diário, negativa. Então, ela começa a ter ações que ela não tinha. A partir do momento que isso foi identificado, ou principalmente verbalizado pelo próprio paciente, né, que alguma coisa ou pela paciente, geralmente a depressão é uma doença que acomete mais as mulheres do que os homens, não que os homens não estejam sujeitos, de jeito nenhum, também estão, mas a partir do momento dessa verbalização, é aí que tem que entrar a ação das pessoas que convivem com essa pessoa. Em primeiro lugar, providenciar um tratamento psicológico, juntamente com acompanhamento psiquiátrico, para ver quais são as doses das medicações a ser tomadas, e além da própria, e entrar na psicoterapia. Estando na psicoterapia, é muito importante também que essa pessoa tenha a mente ocupada. Então, entrar em algum voluntariado, isso é fundamental, faz um bem para a alma absurdo. Fazer algumas atividades de ginástica, eu recomendo sempre alguma atividade aeróbica, andar em parques, especialmente o Brasil tem muitos parques ali públicos, né? O estado do Paraná é muito rico nisso. Então, que a pessoa possa andar 40 minutos, 45 minutos por dia. Não é para ser um atleta, mas é para manter realmente todo o sistema mental trabalhado e justamente junto com o fisiológico também, né? O andar vai reduzir ali a pressão arterial, vai ajudar os batimentos cardíacos, vai melhorar todos os índices sanguíneos e vai dar mais disposição para a pessoa. Ela também pode estar engajada em atividades sociais, sejam elas quais forem. Se ela for sócia de algum clube, participe mais das atividades sociais desse clube. Ela pode também adquirir, isso é fundamental para quem mora sozinho, adquirir um animal de estimação, um animal de estimação da sua preferência. Eu indico o cachorro, porque a interação sentimental entre um cachorro e entre um ser humano, isso está comprovado em milhões de estudos, realmente não existe com nenhum outro animal, e vai ali proporcionar para a pessoa um alento maior.
que ela possa também ser participativa nas suas redes sociais. Se ela não tiver, seria legal ela fazer. Por quê? Porque a grande contraprodução da depressão, que é fundamentalmente negativa e expressivamente negativa para as pessoas, é o ócio. Então a pessoa não pode se manter, ela não pode se dar o luxo de ficar parada, porque a depressão ela é regida por uma série de pensamentos destrutivos, autodestrutivos e autodestrutivos. Então, a partir do momento que você manter-se ocupado, né, o tempo inteiro, você não vai ter tempo de pensar na autodestruição. Então, isso é essencialmente importante para que a pessoa possa ali ter uma qualidade de vida, juntamente melhorando, né, as sessões da psicoterapia e tomando as suas medicações. Então, essas dicas acho que são muito importantes, e se manter sempre socialmente ativo, seja online ou não online, para que a pessoa possa aí não ceder aos impulsos depressivos aos quais a depressão provoca. Com certeza. Doutor Alexander Bez, muito obrigado, principalmente pelas orientações que deu aí para a nossa população que acompanha aqui o nosso Alvorada Notícias. Bom trabalho e valeu aí mais uma vez pela sua brilhante participação aqui no nosso programa, doutor Alexander. Agradeço aí a oportunidade da entrevista e estendo meu abraço a todos os nossos ouvintes e toda a população desse estado do Paraná que eu tanto adoro e amo. Obrigado. Valeu. Como que a gente acha o doutor Alexander Bez nas redes sociais, só para finalizar? No Instagram eu estou como Alexander Bez, oficial com F só. Muito obrigado, doutor Alexander Bez, especialista na mente humana aqui no Alvorada Notícias. Esta é a Rádio Alvorada. Jornalismo, informação, prestação de serviço, compromisso. 7h57.